Olá, meus irmãos. Chegamos ao nosso último estudo sobre contentamento. Vamos, então, hoje estudar sobre a busca aí por contentamento na aflição. Então, vamos lá? Uma revisão do que estudamos na semana passada, ou no estudo 3. Os perigos da murmuração são claros na natureza humana e merecem a atenção do cristão. Esses foram os 3 pontos que nós apresentamos, que está lá no estudo 3, dos perigos da murmuração. Primeiro, é pecado. O cristão precisa ter consciência e entender que murmurar é pecado. Viver uma vida descontente, uma vida de constante murmuração é pecado. A murmuração também ela não é própria dos filhos de Deus, não está na natureza dos filhos de Deus. Se Cristo transformou, se Cristo o fez uma nova criatura, então agora essa vida nova não deve ser vivida ou preenchida por descontentamento e por murmuração. E um terceiro aspecto, um terceiro perigo da murmuração é que ela afeta o testemunho cristão. Como as pessoas estão vendo o cristão, você, hoje, é alguém contente em toda e qualquer circunstância, ou um cristão que vive murmurando, né, que vive reclamando. Então vejam que isso afeta como os outros percebem e avaliam a nossa fé, o nosso comportamento. Então isso faz parte também. A murmuração é um perigo para a vida de testemunho, de pregação do Evangelho. Então vamos, esse é um pouco do que nós falamos semana passada, estudo 3. Hoje vamos falar então desse contentamento especificamente em um momento difícil, que é o momento da aflição. É na aflição que encontramos o maior teste para uma vida de contentamento diante de Deus e dos homens. Barclay diz que quando o nosso mundo está desmoronando, a confiança na soberania de Deus vacila e uma disposição mental antes pacífica cede à inquietação. Esse é um dos momentos, uma das circunstâncias mais difíceis pelo qual o cristão passa. Nós vimos aí na frase do Barclay que é nesse momento em que a confiança na soberania de Deus ela vacila. Quando vem a enfermidade, quando os exames confirmam que aquela mancha é um câncer, quando perdemos o emprego, quando um filho é levado, quando o nosso bom nome é difamado sem razão, como respondemos? Vejam que são situações difíceis, críticas. Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses e disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo vai nos ensinar, já tem nos ensinado sobre contentamento na carta de Filipenses. O motivo do contentamento de Paulo, em meio ao seu sofrimento, é o reconhecimento de que as aflições são inevitáveis. Veja, irmãos, nós vivemos num mundo caído, então é inevitável que o homem vá sofrer, é inevitável que o homem vá enfrentar situações difíceis, dolorosas na sua vida, nesse mundo caído, nesse mundo que foi afetado pelo pecado. Então, esse precisa ser um claro entendimento do cristão, o reconhecimento do mundo em pecado, da nossa vida, da nossa vivência nesse mundo caído. Filipenses 1:29, Paulo diz: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente crer nele. Então, o cristão foi dado essa graça não só para crer, mas também para sofrer
por Cristo, né? E o próprio Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, se Cristo sofreu, os seus servos também sofrerão. Não estamos isentos de sofrimento no mundo. O cristão, ele irá sofrer, ele irá padecer por Cristo. Então, o que fazer, né? Diante de tanta dor, luta, dificuldade, provação, tentação, situações inesperadas que aparecem, né? Como viver uma vida contente? Aceitar a realidade do sofrimento é grande parte da batalha por contentamento em meio às nossas aflições. Agora veremos algumas lições que o apóstolo Paulo deixou em sua carta aos Filipenses e na Escritura também, de como encontrar o contentamento mesmo diante das aflições. Primeiro, encontramos contentamento quando transformamos nossas aflições em misericórdias. Aqui queremos dizer que devemos reconhecer que Deus está trabalhando em nossas dificuldades. Barclay complementa: quando fazemos isso, passamos a enxergar nossas aflições não mais como dificuldades ou inconveniências, mas como misericórdias de Deus. Então, percebam, nós precisamos, enquanto sofremos, entender as aflições não numa perspectiva humana somente, mas numa perspectiva divina, de Deus agindo misericordiosamente conosco, nos lapidando, nos moldando, nos colocando em dificuldades e inconveniências para nos aperfeiçoar, né? Então, devemos olhar para as aflições de maneira que enxerguemos Deus misericordiosamente atuando. Uma parte importante do processo de transformação de nossas aflições em misericórdias é desenvolver uma visão da soberania de Deus em todas as coisas, reconhecendo que Ele faz tudo para a sua glória e para o nosso bem espiritual. Isso que eu acabei de dizer. E complementando, olhar com essa perspectiva que Deus soberanamente está no controle da nossa dificuldade, da nossa aflição. Ele não perdeu o controle, né? Nós não estamos entregues às nossas dores e aflições. O Senhor está atuando na nossa vida a partir dessa circunstância difícil para a sua glória e também para o nosso bem espiritual, para o nosso aperfeiçoamento e maturidade cristã. O cristão encontra contentamento em meio às aflições, transformando-as em misericórdias. O ponto não é que saímos à procura de dificuldades ou que festejamos nas provações. Quando, porém, somos afligidos, reconhecemos a mão de Deus agindo e percebemos suas misericórdias em meio ao sofrimento. Isso não só olhar a dor, a aflição, numa perspectiva de dor apenas, mas olhar na perspectiva de como Deus tem agido misericordiosamente em todas as circunstâncias, em todo o momento em que estou passando por aflição. Então, mesmo afligidos, nós devemos olhar e transformar essa aflição num olhar que vê Deus agindo misericordiosamente em nós, curando as nossas feridas, consolando, confortando, trazendo pessoas para perto para nos consolar, trazendo situações que possam nos alegrar, nos motivar a continuar, a perseverar, e nos colocando às vezes em situações bem difíceis para nos provar, para nos aperfeiçoar, para nos trazer de volta a fé
a Ele, a trazer de volta uma confiança na sua soberania, no seu cuidado. Olhe pela perspectiva de um Deus agindo misericordiosamente em todas as circunstâncias enquanto sofremos. Segundo, encontramos contentamento quando respondemos às circunstâncias de maneira agradável a Deus. Devemos agir diante das aflições da maneira como Deus espera. Paulo poderia na prisão estar murmurando frente à guarda pretoriana que o acompanhava. Contudo, ele diz que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, Paulo fez o que deveria fazer naquelas circunstâncias. Ele pregava a Cristo. Todos sabiam do seu sofrimento, da sua prisão, mas ele não parou ele não ficou num canto murmurando, reclamando, mas ele continuou o seu trabalho, ele continuou o seu chamado de pregar o evangelho, de pregar aos gentios. Então, essa é a maneira que devemos também responder às circunstâncias, né? Uma maneira que agrade a Deus e não a nós. Barclay é realista e bíblico quando diz: talvez nós não estejamos onde gostaríamos de estar. Não há nada pecaminoso em querer que as circunstâncias mudem, nem em orar por isso. Mas precisamos buscar como podemos servir a Cristo onde estamos agora. Há circunstâncias e situações que são desagradáveis, ou mesmo que nós não desejamos, nós não queríamos vivê-la, né? Nós podemos chegar diante de Deus, clamar, pedir: Senhor, muda eu de sessão, muda de trabalho, né? Muda essa circunstância, né? Mas enquanto passamos por essa circunstância, nós devemos agradar ao Senhor, pedir ao Senhor para continuarmos exercendo o nosso chamado ali, né? Nós não devemos dar vazão à murmuração, né? Ao descontentamento, né? Não é porque eu não gosto do trabalho que eu estou executando, né, que eu vou isso dar vazão para eu murmurar. Não, eu posso pedir ao Senhor, mas também devo ser responsável por agradar a Deus naquilo que estou fazendo. Precisamos lembrar que o contentamento vem da graça e do poder de Deus em nós. O contentamento é o resultado de um coração transformado e não está atrelado às circunstâncias exteriores. O contentamento é algo natural de uma pessoa transformada, né? Deve ser buscada, vivida em toda e qualquer situação. Assim, nosso foco precisa estar no que Deus nos chamou a fazer naquele momento, naquela situação na qual Ele nos colocou. Terceiro, encontramos contentamento quando conformamos nossa vontade à vontade de Cristo. Precisamos, em toda aflição, mudar o foco para Deus e não para nós, visto que normalmente as tribulações nos deixam preocupados com nossas próprias dificuldades. Quando estamos concentrados em nós mesmos, nosso foco permanece em nossos problemas e na busca por alívio. Quando somos afligidos e nos concentramos em nós mesmos, o descontentamento é o resultado inevitável. Daí a necessidade de aprendermos a entregar nossos desejos a Cristo e a sermos controlados pela vontade de Deus. Então, no sofrimento, é fácil nós nos preocuparmos em buscar o alívio, sair dessa dor, desse sofrimento, dessa aflição, olhar para a circunstância de forma mais preocupado com o nosso alívio, não que isso seja errado, mas essa preocupação demasiada faz com que nós esqueçamos
esqueçamos ou percamos o foco em Deus, o foco da vontade de Deus, do propósito de Deus para aquela aflição na minha vida. Precisamos orar pedindo graça para ficarmos contentes em saber que a vontade de Deus será feita, apesar das nossas circunstâncias. Exatamente. Pensar, compreendermos, irmãos, que a vontade de Deus será feita. Né? Se estamos sofrendo, se estamos contentes, se estamos satisfeitos, se estamos se somos afligidos por alguma circunstância adversa, nós devemos entender que a vontade do Senhor será feita. No Salmo 73, o salmista, a princípio, coloca seus olhos na prosperidade do rico opressor, enquanto ele está sofrendo com inveja da situação de tranquilidade deles. Ele fala, eu invejo os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Mas no verso 17, ao entrar no santuário de Deus, sua visão firmou-se em Deus e ele começou a ver os propósitos e os planos de Deus. Seus desejos se conformaram aos desejos de Deus e seu espírito perturbado encontrou paz. O contentamento só vem quando tiramos os olhos de nós mesmos e descansamos no controle soberano de Deus. Entender que se estamos sofrendo, isso é vontade de Deus. E assim como é vontade de Deus, é propósito de Deus, Ele sabe do que está fazendo. Devemos nos conformar à sua vontade, devemos descansar e confiar que Ele tem o melhor propósito para nós diante do sofrimento, da aflição. Às vezes, a chegarmos diante dele, lamentar, chegar diante dele e falar, Senhor, não estou aguentando, me ajuda. Às vezes é chegar diante do Senhor pedindo perdão, reconhecendo a nossa miséria, a nossa fraqueza. Então, o Senhor vai usar a aflição da maneira propícia para a sua glória e o bem espiritual do seu povo. Quarto e último princípio aí para nós encontrarmos contentamento na aflição. Encontramos contentamento quando buscamos o bem dos outros em meio à nossa aflição. Os escritos de Paulo na prisão tiveram como objetivo animar e consolar os irmãos, e não causar medo e pânico. Em alguns casos, os irmãos estão passando por grande sofrimento, mas Paulo escreve para lhes dizer que Deus tem tudo sob controle. Seu contentamento brota de um coração que bate por amor às pessoas. O santo em aflição frequentemente se torna fonte de consolo e encorajamento a outros. Barclay conta que aqueles que estão no ministério podem testemunhar que muitas vezes que tiveram que consolar os santos em leito de morte, acabaram sendo encorajados e animados pela fé e pelo testemunho daqueles irmãos. Concluindo, diante das aflições, o cristão precisa dispor seu coração para fazer a vontade de Deus e confiar em suas promessas. Assim diz Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, o sofrimento, a aflição, a dor, ela também coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o propósito de Deus. Contentamento não significa que enfrentamos uma vida sem dor, significa que em meio à nossa aflição somos capazes de encontrar paz no controle soberano de Deus, conformando nossa vontade à vontade dele. Para encontrarmos contentamento no sofrimento, precisamos reconhecer e ativamente trazer à memória a bondade de Deus em meio à nossa aflição. Deus é um Pai amoroso que se importa com seus filhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus não faz porque é um Deus malvado. Deus nos coloca em meio à aflição
para desenvolvermos a nossa fé, para aprendermos a viver uma vida como filhos de Deus, ou seja, contentes em toda e qualquer situação, servindo a Ele, independente da circunstância, continuar exercendo, executando as nossas responsabilidades para a glória dele e conformando a nossa vontade à vontade de Deus, entendendo que o que nós estamos passando é vontade de Deus, é propósito de Deus, e Ele sabe o melhor, Ele sabe o que é melhor para nós nesse momento e em qualquer momento. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida de contentamento em toda e qualquer circunstância, que possamos aprender, né, com a Escritura, aprender com a palavra de Deus, a exercitarmos e a vivermos uma vida contente, sem murmuração e sem descontentamento. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém.